Olha, gente, se tem uma coisa que o reumatologista definitivamente não é egoísta, tá? A gente precisa, ao longo da jornada, dividir o nosso paciente com um monte de colega diferente. Seja na hora de fechar aquele diagnóstico importante, ou na hora de reabilitar o nosso paciente, mais ainda, né? A gente precisa montar aquele dream team, aquele super time de experts. Pensando nisso, eu quero trazer para vocês, a partir de agora, algum desses colegas. Na verdade, muitos já amigos, pessoas que me ajudam muito, pessoas que nos ajudam o reumatologista nessa jornada. Vamos lá? Olha, gente, se tem uma doença multidisciplinar, uma doença que a gente precisa aí de um Dream Team para ajudar a gente, é a Síndrome de Sjögren. Bom, para quem não conhece, a Síndrome de Sjögren é uma doença autoimune, uma doença imunomediada que o reumatologista trata, tá? E faz o diagnóstico. Uma doença que acomete principalmente as glândulas exócrinas, ou seja, glândulas que produzem coisas aí no nosso corpo, tá? Então a gente tem, por exemplo, as glândulas salivares que produzem saliva, as lacrimais nos olhos que produzem as lágrimas e entre outras parótidas em vários locais. Todas elas podem ser acometidas nessa síndrome, mas não só elas, tá? Essa doença também acomete outros órgãos que não as glândulas. Mais ou menos 70% dos pacientes vão ter uma forma da doença leve, tá? É uma forma caracterizada aí principalmente por muita fadiga, um marco dessa doença é a fadiga, o paciente tem muita fadiga, dores articulares, principalmente em grandes articulações, tá? O paciente também vai ter a síndrome SICA, né? Que é essa secura aí em vários pontos, principalmente na boca, tá? Por conta dessa inflamação e mau funcionamento das glândulas salivares. Então, e suas consequências, né? Então, pode ter dificuldade para engolir, mau hálito, cárie, entre outras coisas, nos olhos, causando também muita secura nos olhos. O paciente reclama muito que tem sensação de corpo estranho, muitas vezes ele refere como uma areia nos olhos, olhos vermelhos, tá? O nariz e a via aérea superior e inferior também ficam secas. Então, o paciente pode ter sensação de rinite, tosse seca, secura mesmo, sensação dessa secura, dessa via aérea seca. Tá bom? Além disso, pele também pode ficar com uma pele mais seca no corpo todo. As mulheres podem ter a vagina acometida, causando, além da secura vaginal, muita dor na relação sexual por conta disso, tá bom? Entre outras glândulas aí acometidas. Cerca de 30% dos pacientes podem ter uma forma mais grave da doença, onde infelizmente a gente tem aí o acometimento especialmente dos pulmões, do sistema nervoso, seja central ou periférico, dos nervos periféricos, que também é muito comum, rins e outros locais, mas principalmente esses. E como que o reumatologista faz o diagnóstico de síndrome de Sjögren? Bom, como todo diagnóstico nosso, nenhum é fácil. E a gente lança a mão aí de uma história muito bem conversada com esse paciente, um exame físico minucioso para a gente detectar muitas alterações e também alguns exames complementares, tá bom? Na síndrome de Sjögren, os exames de sangue, né, que é o FAM, os anticorpos anti-RO, anti-LA são muito importantes. Mas a avaliação dos nossos colegas, e em especial do oftalmologista, que faz vários testes aí para detectar olho seco, e também o fluxo da glândula salivar e a biópsia da glândula salivar podem ser uma peça-chave para a gente fechar esse diagnóstico. Bom, hoje eu poderia falar de muitos profissionais que nos ajudam aí na síndrome de Sjögren, mas eu escolhi conversar com uma colega, com uma amiga muito especial, que é a doutora Bruna Minari. A doutora Bruna Minari é cirurgiã, cabeça e pescoço, olha que legal. E é ela, né, especializada em fazer para nós aí a biópsia de glândula salivar. Eu recebo muitas perguntas e perguntas também de pacientes
aqui do consultório, querendo saber como que é essa tal dessa biópsia de glândula salivar. Doutora, pelo amor de Deus, como que é isso? Vai doer? Como que a doutora vai fazer? Faz anestesia? Ela vai fazer no consultório? Ela vai me levar para o hospital? Eu preciso fazer exames pré-operatórios para fazer? Quanto tempo demora para sair esse resultado? Como que é isso? Tá? Então, a doutora Bruna vai vir hoje aqui falar pra gente especialmente desse assunto. Ela poderia falar de várias coisas, mas ela vai falar especialmente desse assunto para trazer um pouquinho para vocês como que é o trabalho da cirurgia cabeça e pescoço na realização dessa biópsia de glândula salivar, tá bom? Vamos lá! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço e eu estou muito feliz com o convite da Maria Luísa, que me convidou para falar para vocês sobre a biópsia da glândula salivar. A Maria Luísa é uma amiga muito especial, é uma profissional incrível e ela já explicou para vocês sobre o que é a síndrome de Sjögren e como é feito o diagnóstico. Cabe a mim explicar para vocês a respeito dessa biópsia, desmistificar. É um procedimento simples. Apesar de simples, eu gosto de fazer esse tipo de procedimento em centro cirúrgico. Na verdade, todos os meus procedimentos são feitos em centro cirúrgico, por conta da estrutura melhor que um hospital traz. E isso, consequentemente, uma maior segurança para o paciente. Apesar de ser em centro cirúrgico, nós não precisamos de grandes exames pré-operatórios. Não há necessidade de passar com cardiologista, de fazer raio-x, eletrocardiograma. Apenas os exames de sangue, que normalmente já são coletados para fazer o diagnóstico da síndrome de Sjögren, associado ao coagulograma, são os exames suficientes para fazer esse procedimento. O procedimento, então, é feito no centro cirúrgico, sob anestesia local, que é a mesma anestesia que é feita no dentista, onde nós vamos escolher um dos lados da parte interna do lábio inferior, que seria no cantinho. Eu costumo perguntar para o paciente, antes de definir o lado, qual o lado que ele mastiga mais, porque aí eu vou fazer do lado contrário da onde ele mais mastiga, para evitar trauma. E então é feito um corte pequenininho, uma incisão pequenininha nessa face interna da boca após a anestesia local. E aí a gente retira alguns grãozinhos de glândulas salivares e manda para biópsia. São feitos mais ou menos uns 2 pontinhos com fio absorvível que cai sozinho por volta de 7 a 10 dias depois do procedimento. É feito pós-procedimento uma higiene oral da cavidade com enxaguante bucal sem álcool e aí então o paciente vai embora logo em seguida do centro cirúrgico com as recomendações em relação à dieta, em relação aos medicamentos que devem ser tomados. Como é um procedimento simples, rápido, ele costuma ser um procedimento com baixo risco de complicação, é um procedimento com baixas queixas relacionadas à dor, o paciente praticamente não sente dor, um analgésico comum costuma resolver. É um procedimento que você orienta o paciente a evitar alimentos secos ou muito sólidos para não enroscar no fiozinho e isso não trazer um certo tipo de trauma ou sangramento. É orientado a escovação no local, nos dentes próximos, da mesma forma, mas de uma maneira mais delicada, com o uso do enxaguatório bucal sem álcool. E no dia do procedimento, a orientação é que evite locais muito quentes, atividade física ou alguma atividade extenuante que possa gerar mais incômodo ou algum tipo de sangramento, tá? Então, de uma maneira geral, é um procedimento bem tranquilo. É isso. Maria Luísa, espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim. E muito obrigada mais uma vez pelo convite. Um beijo grande.